do slide. Certo. Tá minhas madeixas. Estamos ao vivo. E aí, galera do 9º ano, como é que estão, minha gente? Tudo em paz? Saudade, viu, gente, do nosso dia a dia, aquela nossa correria, né? As nossas atividades em sala, da nossa vivência na escola, isso tudo, né? A gente tá na expectativa, né? Confiando de que esse tempo vai ser breve, continua a mesma esperança, gente, a mesma expectativa de que daqui a pouco a gente está de volta, né? Se Deus quiser. Mas continua aqueles direcionamentos, né? Que a gente está dando aqui para vocês. Cuidado com a saúde, minha gente. A gente não pode negligenciar de jeito nenhum, por nós e pela família. O cuidado com os nossos horários, né? O horário de estudo. Estabelece aquele tempo, aquela meta para fazer as atividades, né? Para continuar progredindo no conhecimento, tá? Para não perder o foco, de modo algum, gente. O dia, ele é longo, né? Não é isso? Tem gente que gosta de dormir mais, outros dormem menos. O dia é longo, mas dá para a gente poder ter o nosso lazer, o momento com a família, o momento de estudo, né? Esse processo todo, tá bom? Então, vão se cuidando aí, focando no estudo, que as coisas vão dar certo, se Deus quiser, tá? Então, olha só, o nosso tema de hoje está logo aí na tela. As atitudes diante do transcendente. Lembrando que transcendente ele tem a ver com o mundo espiritual, né? Alguns chamam de energia do universo, outros, né, aqueles que são cristãos, chamam de Deus, né, o Senhor, de Jesus Cristo, tá? Outros dão outros nomes, mas sempre lembrando, transcendente é aquilo que está além. Acho que você já fica repetindo aí comigo, né? Ah, a gente já sabe, tio, que coisa boa, mas é só para poder lembrar, tá? Então, o que é que nós temos para hoje, minha gente? O nosso índice, ele está marcado por 4 pontinhos só, tá? 4 partes. A gente vai falar sobre conversão e transformação, o que é conversão e qual é o processo que acontece na vida do ser humano. A gente vai falar também sobre o que é que muda num processo real de conversão. Nós vamos falar de algumas experiências espirituais, de lideranças, de homens e mulheres que fizeram um trabalho muito significativo para a vida deles e para a vida da comunidade e que passaram por esse processo de conversão. E nós vamos falar de algumas práticas, né, religiosas, algumas atitudes que nós mencionamos aí logo no primeiro slide como tema da nossa aula. Tá? Então nós vamos falar quais são essas práticas e, claro, quando se fala de religiosidade, né, como muitos assuntos, a gente não esgota em meia hora, não esgota em um dia, é muito amplo, tá, gente? Então, na nossa primeira parte, conversão e transformação. Olha só, a conversão é uma mudança de vida, uma grande transformação em que uma pessoa passa por uma experiência tão significativa que sua percepção interior é despertada. Então, a conversão ela é um processo interior, certo? É uma mudança de vida e uma grande transformação na vida de uma pessoa. E essa mudança interior que acontece no indivíduo, na pessoa, né, vai redundar, vai desafiá-la a ser, falando aqui trocando em miúdos, né, a ser uma pessoa melhor, certo? Então, a própria palavra conversão, gente, ela já dá essa ideia de mudança, né? Por exemplo, se alguém está na estrada, que dirigindo e tal, e ele vai e pega, né, uma outra estrada de volta, certo? Ele está fazendo uma conversão, ele está mudando de rumo, tá? Então, é a mesma ideia da conversão no sentido espiritual. É uma mudança de rumo, né? Uma mudança de vida, certo? Imagina aí você, né, no futuro breve, se Deus quiser, lá com o seu carrão, com o seu carango, você está aqui viajando, aí de repente, rapaz, esqueci o celular em casa. Aí você volta lá com o seu carro, né? Pega a estrada no sentido contrário, vai em casa pegar o celular. Então, a conversão é isso. É esse processo de mudança, tá? É mudar de rumo, é mudar de história, tá joia? Mas o que é que muda no processo de conversão, certo? Galera, eu coloquei esse segundo ponto aqui, por quê? Porque muitas vezes uma experiência espiritual, ela é significativa, né, para um momento de uma pessoa, mas ela não redunda em transformação, tá? Vou já explicar melhor, vamos ler aqui primeiro. Olha só,
a mudança interior se reflete na vida exterior. Lembra que a gente leu que conversão é um processo interior, é uma transformação interior, no interior do ser humano. Então, a mudança interior se reflete na vida exterior, fazendo com que essa transformação ela afete a visão pessoal, vai fazer com que a pessoa ela afete a visão que ela tem sobre ela mesma, afete a visão do outro e também afete a sua visão do mundo que o cerca, certo? Então, uma experiência realmente genuína, né, de conversão, de transformação, ela vai fazer com que você passe por aquela experiência, mas isso vai ter um reflexo na sua vida, né? Vamos pensar aí no momento de culto, né? No momento religioso que você tem. E nesse momento religioso, numa igreja, numa praça, em algum lugar, você passa por uma experiência muito significativa, né? Você se emociona, você chora, sabe? É um processo muito bom, algo que é muito bacana a gente sentir, né? Você entende que aquele momento foi um momento de sentir a presença de Deus, tá? Agora, galera, o que vai trazer significado para essa experiência é o que é que acontece depois? O que é que muda depois, tá? A gente ouviu em várias igrejas, denominações, há um tempo atrás, de algumas experiências que as pessoas passavam, mas que depois que elas passavam por aquela experiência, né, muito emotiva, tal, a vida dela continuava a mesma. Ela não mudava, continuava sendo a mesma pessoa. E aí a gente questiona, né? Então, o porquê daquela experiência, né? Porque em toda ocasião, pensando numa visão cristã, né, que a maioria de nós fazemos parte, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, a gente vê que todos aqueles que tiveram esse encontro divino, né, esse olhar para o transcendente, eles tiveram uma poderosa mudança na vida deles, tá? Isaías, por exemplo, o profeta, é um desses exemplos, né? Lá no capítulo 6, no livro que traz o seu nome, Isaías ele tem uma visão do Senhor, ele vê serafins, que são anjos gloriosos, com 6 asas e tal, e depois daquele processo, ele se coloca como profeta de Deus, né? Como um missionário, digamos assim, no meio do povo de Israel. Tá? Então, aquela percepção, aquela visão espiritual, ela teve um significado para a vida de Isaías e mudou. A percepção que ele tinha dele, alguns dizem que Isaías era um sacerdote, né? E que a partir dali ele se torna um profeta, né? Pregando na rua e tal, e desafiando as autoridades que oprimiam o povo. Ele muda também a percepção do outro, né? Ele passa a ver o povo de Israel com aquela visão do cuidado divino. E ainda ele tem uma percepção do mundo, né? Ele entende que Israel ele é um povo que veio não para receber os benefícios de Deus apenas, né? Mas ele nasceu para levar a mudança, a transformação para a sociedade de maneira mundial, né? Então, muito significativo esse exemplo aí do Isaías, tá certo, gente? Tá? Olha, mas antes da gente continuar, deixa eu perguntar a você. Você já viu ou conhece alguém que passou por esse processo de conversão? Ou você mesmo, né? Você já passou por esse processo de mudança, né? De compreensão, de percepção? Eu queria que vocês comentassem aí no chat, por favor. Já eu peço a Ju para poder ler, tá, gente? Então coloca aí, olha, Jati, um amigo meu, né? Ou minha mãe e tal. Então, vê aí, e quando a gente fala de conversão, gente, é nesse sentido de mudança, né? Não necessariamente de aderir a um grupo religioso e tal, que isso também é processo de conversão. Mas de maneira geral, imagina aí, um dia você está lá, foi para um evento aí da escola, né? E nesse evento, por exemplo, né, sendo conduzido aí pelo pessoal da pastoral, você mudou a sua percepção de vida, né? Você entendeu que você está aqui para um objetivo, você entendeu que as outras pessoas são importantes, então teve aquele estalo, aquela coisa significativa em você. Então, se houve com você ou com outra pessoa, coloca aí, porque aí vai ajudar a gente a ilustrar melhor. Tá bom, meu povo? Muito bem. Então, experiências espirituais. A gente colocou aí, mencionou 4 experiências, certo? A de Maomé, né? Que ele tem um chamado divino, e dentro daquilo que ele conta, né, o islamismo conta, a partir daquela experiência ele se torna
o fundador do islamismo, né? Ele passa a entender que só existe um Deus e que esse Deus é Alá. E ele é o profeta que tem que levar a mensagem de Deus. Então, a gente tem aí o nome de Maomé como exemplo, né? Um outro nome também é o nome do apóstolo Paulo, né? A história de Paulo ela é bem mais conhecida, né, gente? Paulo ele tem aquela visão do Senhor. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre Paulo. E a partir dali, ele que era um perseguidor dos cristãos, passa a se tornar um missionário de Cristo, né? Ele passa, aquele que ele perseguia, ele passa agora a lutar lado a lado ali com Cristo. Tá? Então, o maior líder, o maior missionário do cristianismo. A gente tem também Mahatma Gandhi, né? E Mahatma Gandhi, gente, foi algo gradual, né? A percepção que ele tem, o olhar que ele tem para as pessoas da Índia que sofria, né? O olhar que ele tem para a opressão que era colocada sobre o povo hindu, né? Pela Inglaterra, tal. Tudo isso e as experiências espirituais que Gandhi tem fez com que ele se tornasse esse líder e ativista espiritual lá na Índia. A vida dele é muito massa, gente, é muito significativa, tá? E a gente tem também um exemplo também de Moisés, né? Que foi o líder e legislador do judaísmo. Moisés, eu acho que vocês vão lembrar da história também. Moisés está lá no Egito, criado como filho da filha de Faraó, filho da princesa. Ele mata um soldado egípcio para poder defender. Ele descobre que ele faz parte do povo hebreu, né? E Moisés, pernas para que te quero, foge para o deserto. Lá no deserto ele constitui família e tal, e de repente ele vê uma sarça, um arbusto que está ali pegando fogo, mas ele não se acaba, ele não se consome. Isso chama a atenção dele, ele vai lá e tem aquela experiência de chamado, né? E Moisés, de um simples pastor, de um ex-membro da realeza, né, egípcia, Moisés agora ele se torna o libertador do povo de Israel lá do Egito. Para você ver, olha só, uma mudança interior, né? Ele passou a ter a percepção diferente dele. Olha a conversão de Moisés, né? Um cara que se via só como pastor, estou aqui de boa, levando minha vida, minha Zípora, né, que era a esposa dele e tal. E, de repente, ele ouve um chamado de Deus. Aí agora ele passa a ter a percepção diferente. O povo que ele deixou para trás, de um lado, é um povo opressor, no caso dos egípcios, e do outro lado é o povo de Deus que está sofrendo, oprimido pelo Império Egípcio, né? Então Moisés muda a visão dele e a realidade dele, a realidade do mundo, passa a se transformar, passa a mudar. Porque agora Moisés, ele tem como propósito restaurar aquela situação do povo de Israel, né? Modificar basicamente tudo ali da estrutura do Egito, tá, galera? Então, é um exemplo muito claro também dessa transformação. Mas olha, dos 4 que estão ali, que a gente mencionou, eu escolhi o apóstolo Paulo como referencial de liderança do mundo, né? Da história e tal. Os outros 2 exemplos que nós vamos dar são nomes não tão conhecidos, mas que trouxeram significado. E a gente fez isso com propósito, tá, gente? Para a gente entender que nós também podemos ser essa mudança, né, no mundo, essa transformação, não só pessoal, mas uma transformação também na vida dos outros e na vida também da sociedade de maneira geral, tá? Então, como representante das lideranças, né, religiosas, está aí o apóstolo Paulo. A mudança de Paulo não foi apenas uma mudança de ideias ou religião. A sua transformação foi tão profunda que o fez rever todos os seus conceitos religiosos e a sua visão de Deus. A direção de sua vida foi completamente mudada. E aí, para a gente recapitular, quem é o apóstolo Paulo? Paulo é um líder religioso judeu, né? Ele fica muito chateado porque os cristãos estão ganhando espaço. Ele recebe autorização para prender e tal. Os cristãos, né, da parte digamos assim, do STF lá da época dele, né, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, que era o Sinédrio, e Paulo sai a caminho de Damasco, onde tinha muitos cristãos, para poder prender e tal, etc, etc, invadir casa. No meio do caminho ele tem a experiência, lembra? Experiência. Ele tem uma experiência espiritual. No meio do caminho ele vê uma forte luz, e daquela luz sai uma voz, e ali ele diz, a voz diz que é Jesus, né, a quem ele estava perseguindo. Na imagem aí, na imagem de cima, dá para perceber isso, né? Paulo aí caído dentro do olhar do artista que fez essa tela, e Jesus falando com ele, né?
E a partir daquele momento, Paulo fica cego durante mais ou menos 3 dias e depois, com a vista recuperada, né, de maneira milagrosa, Paulo se torna um defensor da fé cristã. A fé que ele perseguia, ele agora é defensor. Então, a história de Paulo é um exemplo muito forte, né? Porque mudou a percepção. Até aquela hora ele era quem? Ele era um líder judeu, a mando do Sinédrio para perseguir os cristãos. Mudou a visão que ele tinha de si, né? Mas também mudou a visão que ele tinha dos outros, né? Os cristãos, eles não eram esses, digamos assim, hereges, né? Gente apócrifa, que estava ali profanando o nome de Deus. Pelo contrário, eles eram pessoas que estavam vivendo a visão de Deus para o seu reino, né? Aqui na Terra. E muda também a visão que ele tinha de mundo, né? Ele passa a pensar, olha, as pessoas precisam entender que todo mundo é importante, né? Como Gálatas capítulo 3, versículo 28, que é uma das cartas de Paulo, quando ele diz que não há judeu nem grego, olha que mensagem atual, né, galera? Porque em Cristo não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Aquela mensagem, né, como também os desdobramentos dela, Paulo entende que tem que ser pregada. Para quê? Para que todo mundo entenda a importância que ele tem e que o outro tem também. Então, imagina no período que a gente está vivendo agora, gente, com racismo, né, com preconceito e violência contra a mulher, né, com a xenofobia, sabe, com a divisão de classes, né, o quanto essa mensagem é poderosa também para os nossos dias. Então, a mensagem do apóstolo Paulo não foi apenas para a sociedade daquela época, transformou a sociedade de outras épocas também, tá? Então, antes da gente passar aqui para o Thich Nhat Hanh, eu vou pedir a Ju para ver a resposta da galera. Responderam o comentário, mandaram ver, minha gente. Professor, eles não comentaram não, viu? Rapaz, tá sério o negócio hoje. O povo, o que é que vocês têm, minha gente? Hein? Vamos participar, meu povo, tá? É só para olhar para o celular. A Clarice colocou aqui uma pergunta, mas sobre o seu desafio, eles não comentaram ainda não. Ainda não? Pois vamos arrochar aí, minha gente. Não é possível que vocês não tenham visto uma pessoa. Não precisa dizer o nome não, tá, gente? Só diz lá, olha, eu já passei por esse processo de conversão, ou eu conheço alguém que passou, um meu amigo, né? Mudou de vida, tá? Só coloca assim, gente, não precisa colocar o nome não, tá certo? Até porque se colocasse também não era uma coisa negativa, né? Era uma coisa significativa e positiva de mudança na vida do ser humano. Então vamos lá, segunda chamada, hein, meu povo? Anota aí o nome de alguém, tá certo? Muito bem. Quem é o Thich Nhat Hanh, minha gente? Olha. Professor. Opa, pois não, Ju. Posso te dizer logo a pergunta da Clarice? Manda, Ju, pode mandar. Pronto. A Clarice perguntou assim, Evaldo, por que a árvore que Moisés viu pegando fogo não morreu? Ah, tá. Porque aquele momento ali, aquele fogo não era um fogo comum, né? Na teologia, a gente chama aquela manifestação de teofania. Teo, Deus, né? E fania, a ideia de manifestação, de aparição. Então, é uma manifestação de Deus. Aquele fogo que estava ali queimando, né? E não consumia, né? Não acabava com a sarça, com o arbusto, era uma manifestação divina. Eu acho, Clarice, que foi uma maneira, assim, de Deus chamar a atenção de Moisés, né? Porque a Bíblia dá a entender que Moisés ele está olhando de longe, né? E ele, quando olha de longe, não compreende o que é que está acontecendo, mexe com a curiosidade, né? Porque ser humano nem é curioso, né? Ninguém é, todo mundo é. E ele vai lá ver o que é que está acontecendo, certo? Obrigado pela pergunta, Gil. Eu não tinha aberto porque eu achava que era algo assim, tipo para depois, sabe? Mas valeu pela pergunta, Clarice. Meu povo, ó, pode perguntar também, tá? A gente colocou aí a pergunta, mas vocês devolvam também, né? Manda a pergunta aí para a gente poder interagindo, tá certo? Então, muito bem. O Thich Nhat Hanh é um monge budista vietnamita, né, do Vietnã, que ele optou pelo engajamento social depois da experiência na Guerra do Vietnã. Por que engajamento social? Porque muitos budistas, né, a grande maioria, eles vivem em um lugar, em sítios, né, sítios budistas, de contemplação. Eles entendem que eles precisam estar revisando a vida, né,
e tal. Só que depois que ele vivenciou aquele momento da guerra, o que foi que aconteceu? Ele entendeu que deveria dedicar a sua vida não apenas à contemplação, né, à meditação, mas diante de um país que estava destruído e de um povo sofrido, ele precisava transformar aquela realidade. Tá? Então, olha onde foi a experiência de conversão do Thich Nhat Hanh, né? Ele teve uma experiência de conversão lá no meio da guerra. E quando ele volta, ele aí realiza todo esse processo, né? Funda escolas, hospitais, reconstrói locais que foram destruídos. Então, a mudança que ele tem, a transformação que ele tem, muda a visão dele. Eu tenho que agora ser um ativista. Muda a visão que ele tem do povo, esse povo sofrido é responsabilidade minha como liderança budista. E muda a visão que ele tem da realidade, né? A gente não pode manter essa guerra. Depois vocês dão uma olhadinha no nome, querendo saber a história dele, é muito massa, viu, gente? E a gente tem também a Yamo Kumbi, né? Também. Yamo Kumbi, minha gente, era uma líder religiosa, né, do candomblé, que por meio da sua experiência, ela se tornou um instrumento de determinação contra o preconceito, contra a intolerância e também contra o racismo. Tá? A Yamo Kumbi, ela era aqui do Brasil, tá? Ela foi morta, infelizmente, né? Um homem, ele estava agitado, tinha problemas mentais e tal, e nesse dia ele cometeu algumas mortes, né? Alguns crimes, tá? Fora de si. Infelizmente, uma dessas vítimas foi a Yamo Kumbi, né? Mas foi muito significativo o trabalho dela no estado do Paraná, porque ela, né, com a ajuda dela e as organizações não governamentais que ela liderava e que ela participava, que foi implantado o sistema de cotas na Universidade Estadual de Londrina. Então, o trabalho da Yamo Kumbi, ela foi muito significativa, gente. E ela atribui essa percepção à sua experiência religiosa, né, à sua vivência religiosa, certo? Muito significativo também, outro nome para vocês darem uma procurada aí, gente. Olha, pessoal, nós separamos aqui 4 experiências religiosas, né? Para a gente poder entender que é a partir delas também que a nossa visão, a nossa vida vai sendo transformada, tá? Então, vamos vê-las aqui. A primeira é a experiência na comunidade, né? A experiência religiosa é vivida também em comunidade. Junto aos outros, né, junto com as outras pessoas, que nós, galera, somos fortalecidos e fortalecemos também. Então, uma experiência religiosa, ela pode acontecer em meio a uma comunidade, né, a partir da experiência, né, e do testemunho do outro. Poxa vida, quanta gente não já foi modificado, mudado pela experiência de outras pessoas, né? E foram tocados por essas experiências, tá? A gente tem um leque aqui de possibilidades. Muita gente vê na pessoa de Gandhi, né, por exemplo, uma inspiração. Um deles foi o líder afro-americano, né, pastor batista, chamado Martin Luther King. E o Gandhi, ele já tinha, digamos assim, vivido uma experiência, né, em conhecer um outro líder, né, o escritor chamado Leon Tolstói, e um livro dele chamado O Reino de Deus Está em Vós. Olha só, a galera vai observando a vida do outro e vai sendo transformado, né? Então, a vivência numa comunidade religiosa pode fazer com que esse processo de conversão desencadeie na vida de uma pessoa. Um outro exemplo, minha gente, é a oração e a leitura, né? A oração e a leitura são práticas que estão relacionadas com o crescimento espiritual. Elas nos fazem conhecer mais a Deus e a nós mesmos e ajudam-nos a refletir a respeito do nosso mundo. Era isso que acontecia, por exemplo, com os profetas, né? A gente citou aqui Isaías. Isaías olhava para a Escritura, teve aquela visão, entrava no momento de oração e o mundo dele era transformado. E é muito importante, né? Algo aqui que vocês já me ouviram falar, mas eu não canso de dizer. A leitura de um livro sagrado não é uma leitura só para você ver ali, se sentir bem e tal. É uma leitura da vida, né? Não é uma leitura do templo apenas, é uma leitura da nossa vida. Então a gente tem que olhar para a Escritura Sagrada, como esses homens que passaram por esse processo de conversão fizeram, e eles foram transformados a partir dali.
E eles entenderam que aquela mensagem, como essa de Gálatas 3:23, 3:28, né, que a gente mencionou, exemplifica, né? A gente olha e vê, olha, só há um, né? Todos são um em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um. Ou seja, a minha visão desse texto faz com que eu olhe para essa realidade que a gente está vivendo e extraia lições ali para a vida da gente, né? Tá? De mudança, de transformação, de luta contra o preconceito. Galera, um outro exemplo é a meditação. Meditação é um caminho de peregrinação silenciosa, de simplicidade, de quietude, de tranquilidade, dentro da mente e do coração do ser humano, tá? Mas essa experiência, a gente está vendo aí uma imagem, né, de uma moça que ela está na posição de lótus, né, os dedos aí juntos, certo? E ela está meditando, mas não é a única maneira, né? Há grupos religiosos, por exemplo, que meditam fazendo orações breves, né? Alguns você já deve ter visto na TV, por algum líder religioso, que meditam a partir de uma frase, né? Apenas de uma frase, outros apenas pelo silêncio, mas não necessariamente para meditar precisa estar na posição de lótus, né? Pessoas, de maneira geral, os cristãos, né, meditam através da oração, através da leitura de um texto bíblico, né? Mas é uma prática muito significativa também. E a gente tem, por último, a contemplação. Contemplação, gente, é uma prática de busca da unidade. Nela, as pessoas procuram entrar em contato com aquilo que as transcende, né? Certo? Seria a ideia de olhar para dentro de si, né? Olhar para uma imagem sagrada, tá? Buscar o autoconhecimento, perceber as coisas divinas, tá? Então, há religiões em que a pessoa medita diante de um símbolo sagrado, né? Uma imagem considerada sagrada. E a pessoa vai entendendo que a partir daquela contemplação, né, daquele olhar, ela vai absorvendo a mensagem da sua religião para si. Outras pessoas fazem isso a partir da quietude também, né? É um olhar para dentro, um olhar para dentro de si para buscar o autoconhecimento. Será que estou sendo um bom filho, né? Vou ter esse momento de contemplação. Eu estou sendo um bom amigo, né? Eu estou entendendo o valor e a importância que eu tenho, tá? Diante de Deus, diante do próximo, tá? Então, esse olhar para dentro de si faz com que eu também, nessa atitude de contemplação, eu tenha a minha vida modificada, né? Porque aí eu vou me avaliando, tá? E também perceber as coisas divinas. Imagina aí um pôr do sol, finalzinho de tarde, né? Ou você está lá na praia, de repente você se senta lá, né? Na praia e fica olhando aquele marzão bonito, imaginando, né, a perfeição de tudo aquilo, a beleza de tudo aquilo. Então, isso, galera, é contemplação, tá bom? E aí fica a minha gratidão, tá, galera? Ainda quero ouvir aí as respostas de vocês com a Ju, mas desde já fica a minha gratidão e esse pedaço de texto aí do apóstolo Paulo, né? A piedade para tudo é proveitosa. Piedade como vida de devoção, né? Piedade tem outros significados também, mas a gente colocou como uma vida de devoção, né? De contemplação, de introspecção espiritual, tá bom? Valeu, galera, muito bom falar com vocês, tá? Vamos ver aí como foi que vocês saíram nos comentários ou perguntas. Professor, olha, eu vou lhe dizer, hoje o negócio tá sério, porque não teve uma pessoa que se desafiou a colocar a sua resposta aqui. Rapaz, que foi que houve, meu povo? Sinceramente, eu não sei, professor. Meditando, hein, Ju? Deve ser, professor, só pode ser. Se tiverem meditando, tá muito bom, tá, gente? Na hora da aula, você ficou aí de olho fechado, né? Se ficaram de olho fechado aí pensando, eu estou aqui absorvendo, então estão absorvidos, tá? Ou então eles estão vivendo um processo de conversão aqui com essa aula. Conversão, pronto. Na aula passada, gente, vocês capricharam mais aí nas perguntas, hein? Mas a Clarice representou aí, né, Ju, com a pergunta, tá? Vão interagindo, tá, gente? É muito bacana ouvir esse feedback, né? Receber esse feedback de vocês, porque é sinal de que a gente está no caminho certo, né? Tá bom? A gente precisa deles também para poder fazer a aula acontecer, né, professor? Mesmo que a gente está assim distante, a gente precisa estar
juntinho através das ferramentas que a gente tem, que é isso aqui. Então, galerinha, vamos aí se esforçar, né, para a gente poder caminhar juntos nessa, beleza? E aí, professor, para eu lhe devolver a palavra, né, para o senhor poder se despedir dos meninos, eu lembro que ainda não deu a presença, de garantir sua presença aqui, né, com a gente. E a galera que está assistindo pelo YouTube, o código da nossa aula de hoje é 9NS04. 9NS04. É contigo, professor. Muito bem, Ju, obrigado aí pelo apoio de sempre, tá? Valeu mesmo, né? Tem participação de vocês aqui, você, a Ana, é sempre muito significativo, é um apoio muito massa. E fica o nosso abraço aí, tá, minha gente? Tá? Continua se cuidando, estudando, focando, tá certo? É a nossa expectativa, porque a gente, não só a gente quer, né? E eu tenho certeza que eu falo por mim, pelos professores, pelos demais profissionais da escola, a gente não só quer, como a gente espera o melhor de nós, e a gente, desculpa, o melhor de vocês. E a gente faz isso porque a gente acredita, né, no potencial, na mudança, né, nesse processo de crescimento de cada um, tá bom? Então se cuida, gente. Valeu mesmo, hein? Obrigado, um abraço.